Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao projeto Comida e Cultura. Eu sou a Ariela e hoje a gente vai entrevistar a Lara Minami. Ela tem 15 anos e ela estuda no Colégio São Domingos, aqui em São Paulo. Então, vamos aguardar. Ah, ela já chegou. Ela está entrando aqui. Oi, Lara. Tudo Tudo e bem? você? Tudo bom? Peraí que eu não tô te ouvindo. Acho que o meu Calma. fone não tá bem conectado. Só um Eu segundinho. posso pegar meu fone se você quiser. Não, é que... Peraí. Ué, não quero conectar. Tá me ouvindo? Eu tô. É, eu que não tô. É, ele não tá entrando, mas vamos fazer sem fone mesmo, então. Pronto. Tá me ouvindo, né? Tá bom. Dá pra me ouvir? Eu Dá tô. pra te ouvir. Tá um pouco baixinho, mas dá sim. Tá bom. Pronto. Bom, Lara, bem-vinda ao Projeto Comida e Obrigada. Cultura. Obrigada por ter aceitado o convite de conversar aqui com a gente. Obrigada por me convidar. A gente tem esse projeto que ensina crianças a cozinhar nas escolas, né? E a gente tem feito durante a pandemia, além das aulas virtuais, esses encontros aqui na internet para conversar um pouquinho sobre comida, sobre educação. E agora, nessa nova série, eu estou convidando crianças e adolescentes para falar um pouquinho com a gente sobre isso. Então, queria começar te perguntando se você tem memória de quem te ensinou a comer. Ahn, Provavelmente foi meu pai ou minha mãe, mas eu não lembro, assim. Porque é meio indefinida, assim, sabe, na minha memória. Pra mim, eu só comia, assim. Do nada, eu aprendi a comer. A comer. Lara, tô te ouvindo muito baixo. Peraí, eu vou pegar um fone. Gente, vocês esperam um segundo, eu Eu preciso de também um vou pegar, fone. então. Tá, Eu porque eu também tô te vou ouvindo pegar. muito baixinho, aí vai ficar ruim. Só um minuto, gente. Voltei. Peraí, pessoal, um pouquinho de paciência. Agora sim, conectou. Vamos lá. Deixa a Lara voltar. Bem-vindos todos que estão aqui com a gente. Esse é o Projeto Comida e Cultura. A gente tem feito uma série de entrevistas aqui, conversas com pessoas ligadas à alimentação, à educação, à cultura, e agora nessa nova série a gente está conversando com crianças e adolescentes sobre comida e cultura. Oi, Opa, a Lara voltou. Oba. voltei. Oi, Jô, Eu não. bem-vinda. Diga, Lara, você está me ouvindo agora ou não? Sim, estou. Agora eu tô te ouvindo super bem, mas não tô te vendo direito. Agora tô. Pronto. Sim, obrigada. Ouch. Tá bom. Oi, Ah, agora ficou perfeito de te ouvir. ficou? Ficou. Então eu estava te perguntando se você tinha lembrança de quem te ensinou a comer. Você falou que não lembrava bem se era seu pai ou sua mãe, né? Ou os dois. Sim, foi os dois. Eu acho que foi os dois. Eu só não lembro bem o momento que eu aprendi a comer. Uhum, a gente normalmente é muito pequenininho, né? Quando começa a comer mesmo, né? Dificilmente a gente Sim, lembra disso. Mas você gosta de comer? vai ser bom. Eu gosto muito de comer. É? O que você gosta de comer? Uhum. Eu gosto muito de comer fruta, salada, muito. Eu gosto muito de tomate, milho. Também eu gosto bastante de espinafre. Eu gosto Nossa, você bastante tem. de legumes, sim. Que legal, você tem uma alimentação então bem saudável, né? Sim. É, minha mãe, ela sempre quis ter certeza que a gente comesse saudável, sabe? Então ela compra orgânicos e ela
ela antes pegava do nosso pé pra gente comer bastante legumes, salada, e eu fui pegando esse gosto de pouquinho a pouquinho. Que bom, ó, a Jo falando que você come super bem, que bom. Como que é, assim, a sua rotina de alimentação? Como que, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Bom, eu acordo, daí eu tomo café. Eu acordo meio no horário da aula já. Uhum, Então, às vezes meus pais chegam com um café aqui e eu vou, ou às vezes eu vou lá embaixo comer o café. Daí, no café eu normalmente tomo café com leite e uma fruta, tipo uma banana, uma maçã e um pãozinho. uhum, E no almoço, eu termino minha aula, daí eu já vou para o almoço, porque minha aula termina meio-dia e meio. uhum. Daí eu já almoço, minha mãe que prepara o almoço normalmente. Não. E normalmente a gente come arroz, feijão Todo dia ou tem arroz, feijão? lasanha. Não é todo dia, mas a gente come A bastante. maioria dos dias. Uhum, como toda boa casa brasileira, Sim, a gente come né? bastante. Mas em casa a gente também, a gente tem esse costume de comer o arroz japonês, O Gohan. que o gohan é. Daí a Hum. gente faz naquela panela japonesa e é bem prático de fazer. Então, às vezes, minha mãe tá precisando de uma ajuda, daí ela só fala, ah, faz o arroz. Daí a gente vai lá e coloca na panela. Você sabe cozinhar? Eu sei, assim, eu gosto muito de cozinhar. E eu tento Gosta? bastante, sim. Às vezes dá errado, porque às vezes eu sem querer deixo queimar, ou passa do ponto, ou antes do ponto. Eu não sei muito dizer o ponto, sabe? Daí dá um pouquinho de errado, mas eu gosto bastante. E eu sei cozinhar algumas coisas. E, É, tipo, cozinha é prática, né? Quanto mais a gente sim, cozinha, menos a gente erra. Mas eu vou te dizer sim, que eu cozinho há bastante tempo e mesmo assim, tem vezes que a gente erra, né? O sim, ponto, sim. ou enfim, faz uma experiência, né? E não dá certo, porque cozinha é bem experimento, né? Como se fosse um Uhum, laboratório de química. Eu fico pensando assim que química, física, né? Acontecem um monte de coisas nesse sim. sentido. Agora, se eu te falar, fecha o olho e sente um cheiro de uma comida que você goste, assim, que comida é essa? Eu comecei a pensar, na verdade eu não sei muito bem o nome dessa comida, mas é um bolinho japonês que você frita, dentro tem uns legumes, que eu acho muito bom. E eu É acho que tipo, não é um tempurá, é outra coisa, não é o legume, é um bolinho com outras coisas. sim, é como um tempurá, eu acho. Como um tempurá. Ó, a sua mãe tá falando que o risoto de beterraba dela ficou incrível, o seu risoto de beterraba. Que legal. Eu Você fiz, fez? eu fiz ele segunda, eu acho, ontem. Que E, legal. e no jantar, na minha casa, eu ajudo a minha mãe às vezes, ou de vez em quando eu faço eu o jantar. E o E risoto você fez, só desculpa te cortar, mas o risoto você fez como risoto mesmo, o italiano, e só que você pôs a beterraba, é isso? gyoza, que a Ana falou aqui. Eu acho que sim. É que foi minha primeira vez fazendo risoto, na verdade. Então eu não sei se é do Uau. jeito normal ou não, mas foi a Ana, aliás, que me passou a receita. Então o bolinho que você estava falando não era o tempurá, era o gyoza. Gyoza. Gyoza, isso. Uhum, É uma sim. delícia, eu também adoro. Então, falando em comida japonesa, você acha importante a gente saber o que os nossos avós faziam, que comida eles cozinhavam, que comida eles comiam? Você Sim, eu acha acho que bem tem uma importância? importante. Sim. Por quê? Porque primeiro que passar a tradição, né, trocar essa tradição com seus avós, com seus familiares, é uma coisa muito legal, né, te deixa mais próximo. E também que recentemente tem tido muito essa industrialização dos alimentos e vem tudo ficando meio padronizado. A Ana falou aqui, meio padronizado, daí você compra pão pronto no mercado, não tem mais essa cultura de preparação mesmo do alimento. Então, eu acho interessante a gente cultivar e continuar, sabe, fazendo nossos próprios alimentos e, e passar para frente essas receitas, porque muitas vezes elas são esquecidas. E também nessas receitas tem muitas coisas que hoje em dia a gente não aprende normalmente, tipo
como, como utilizar a casca de algum legume que normalmente as pessoas achavam que era para jogar fora porque não podia comer. Daí é um desperdício, né? Então eu Uhum. acho isso muito legal. Então, quer dizer, você falou duas coisas aí, né? Uma que é importante a gente conhecer, lembrar das receitas, né, dos nossos ancestrais, porque elas contam uma história, né? Normalmente a nossa própria Uhum, história, né, tá contada ali. E por outro lado, sim. também é legal aprender coisas novas que eles também não faziam e que a gente pode repensar modos de fazer, né? Você Uhum. lembra do que seus avós faziam? Você tem contato Sim, com eles atualmente? sim. Como- Minha avó, ela cozinha bastante que a gente gosta, né? Se chama o macarrão japonês. Ele é um pouco diferente do lamen, mas é bem eu adoro. parecido. É muito bom. E ela também cozinha. Deixa eu pensar. Ela cozinha, não é da culinária japonesa, mas ela faz um macarrão de atum que todo mundo gosta, que é um Com macarrão atum? parafuso, sabe? Aham, com atum. Sei, que delícia. E só ela cozinha, seu avô não cozinha. Meu avô, na verdade, ele já faleceu, mas Faleceu. ele não cozinhava. É, minha avó que cozinhava. E eu acho isso meio. Faz parte da cultura machista, né, dentro da nossa sociedade, que só a mulher tem que cozinhar, ou só a mulher aprende a cozinhar e o homem só come. É verdade. Apesar de que dentro dos restaurantes, quando é uma comida assim mais É, daí só tem o chefe, né? gourmetizada, aí é o contrário, né? Tem muito mais Uhum, homens que se sobressaem, mas faz sentido o que você está falando. É uma sociedade machista mesmo, né? uhum. Boa, boa colocação. E isso que você aprendeu a cozinhar, como que você aprendeu? Foi sua mãe que te ensinou? Foi em casa mesmo? Eu fui aprendendo, assim. Eu eu aprendi a fazer macarrão, na verdade, foi na casa de uma amiga minha. Foi na casa da Alice, que é Uhum, filha da Jo, que ela sabia fazer lá. Daí a gente foi fazendo e eu acabei aprendendo. e deu E certo. sim, o resto eu fui também aprendendo olhando mesmo. Olhando outra E pessoa fazer. é, E você falou uma hora que sua mãe compra alimentos orgânicos, sempre fez questão de comprar coisas mais naturais. E você acha importante a gente saber da onde os nossos alimentos estão vindo? eu acho que sim. E por Porque quê? Uhum. Porque dependendo de onde o alimento está vindo, tem todo um processo com esse transporte do alimento também, né? Porque se ele vem de muito longe também, vai gastar mais combustível, vai jogar mais, vai, como se fala? Poluentes? Poluentes pro efeito estufa, né? E Uhum. vai aumentar o aquecimento global. Então, eu acho interessante a gente comprar, quanto mais perto de nós, melhor também. E da onde vem também é muito tem muito a ver com como ele é produzido, né? Porque às vezes ele é produzido com, sei lá, milhares de químicas, vários agrotóxicos, transgênicos e isso faz mal para a nossa saúde mesmo, né? Então, eu acho legal comprar de pequenos produtores que produzem organicamente. E quem que te ensinou tudo isso? Porque não é toda menina da sua idade que tem tanta noção sobre os sistemas alimentares, né? Da onde o alimento vem, o que que ele Uhum. causa, todos os impactos. Como é que você sabe de tudo isso? Eu ouvi a minha mãe falando e teve algumas vezes que eu entrei. Na verdade, não entrei. A minha mãe estava vendo live e eu sentava ali para ver com ela. E também eu estou estudando isso na escola agora, no São Domingos. E isso é abordado na sala de aula? Sim, pela professora de geografia. A gente começou a estudar a Revolução Verde, agora a gente está estudando o guia alimentar para a população brasileira. Eu acho que é isso. Muito legal. Mas isso aconteceu, começou esse ano ou é uma coisa que já vinha vindo? Você já tinha tido esse assunto na escola antes da pandemia? Então, eu acho que a gente passou, não realmente estudou, mas foi discutido em alguma conversa. Eventualmente foi discutido isso, mas a Uhum. gente nunca estudou mesmo, que nem a gente está estudando agora. E você acharia interessante
ter uma matéria dentro da escola mesmo para estudar toda essa questão alimentar e aprender a cozinhar? Você acha que seria uma coisa interessante de se ter nas Eu escolas? acho. Sim, eu acho. Porque cozinhar, além de ser uma coisa necessária para a vida, né? Porque a gente precisa comer, enfim. Eu acho que cozinhar também aproxima as pessoas, né? Faz elas conviverem. Tem um certo afeto envolvido em cozinhar e também é divertido, né? Seria uma aula bem dinâmica, imagino. Sim, né? Porque você está o tempo todo produzindo, né? Então, imagina Uhum, você cozinhar, produzir uma coisa. Isso que você falou de aproximar as pessoas é muito legal, porque nas aulas que uhum, a gente dá, na escola que a gente está, justamente é isso que acontece. A gente cozinha durante a aula, falando sobre todos esses assuntos que você está trazendo aqui também. uhum. E no final de tudo a gente senta e come junto, né? Não tem nada mais agradável e afetivo do que a gente sentar Sim, com quem a sim. gente convive todos os Uhum. dias, né? E comer junto. É, É, porque ah, comer não é só, tipo, comer o alimento para sobreviver também. Tem quase como um ritual envolvido, né? Às vezes a festa está muito ligada com comida, encontros com comida. Comer tem muito a ver com esse hábito, né? Esse no dia a dia, conviver, se aproximar, e criar uma proximidade, né? Cria uma proximidade você comer junto com alguém. E eu acho que é muito importante a gente levar em conta isso na hora de comer junto com a família, com os amigos, em vez prin- de, em vez de comer sozinho, sei lá, vendo uma série. Pois é, isso que eu ia falar, principalmente hoje em dia, né? Que tá todo mundo, cada um ligado na sua telinha e com pressa, querendo chegar não sei aonde, né? Sempre correndo e a gente, normalmente as famílias têm pouquíssimo tempo de conviver e comer junto. Então, esse hábito de comer junto com a família é um hábito que foi se perdendo, né? E todos esses assuntos ligados ao alimento e todos esses afetos também foram se perdendo por conta disso, dessa falta de tempo, né, que as pessoas têm. Então, acho que você está trazendo uma Uhum. coisa muito legal. Agora, quando você fala do alimento, você entende que o alimento é natureza? Sim, eu entendo que o alimento é tipo a passagem da natureza para a cultura. Eu acho que eu vi isso em algum lugar e eu achei que faz muito sentido, porque o alimento vem da natureza, né? Primeiramente, ele vem da natureza. E agora, como a gente prepara ele, se a gente coze ele, se a gente assa ele, como a preparação dele tem a ver com a cultura, né? A Então, cultura de cada lugar, sim, sim, eu né? acho que é essa passagem mesmo. Uhum. Agora, o que mais é natureza para você, né? Que você falou, o alimento é natureza e que aí ele é transformado culturalmente, dependendo do lugar que a gente está e a maneira como a gente cose ele. Mas, Uhum. além do alimento, o que mais é natureza para você? Eu acho que muita coisa é natureza, né? Inclusive nós mesmos, né? Nós fazemos parte da natureza e eu acho que, mesmo que não pareça hoje em dia, né? Que a gente está tão aqui vidrado dentro da cidade grande, parece que a gente é uma coisa descolada da natureza, sabe? Como se a natureza fosse uma coisa exótica, uma coisa selvagem. Mas na verdade a gente é conectado com a natureza e a gente tem que restabelecer esse laço, eu acredito. Eu também acredito muito nisso, Lara. É isso aí. A gente é natureza. Pouquíssimas pessoas. Eu vou te falar que eu já conversei com muita gente sobre isso, e eu acho que um dos problemas do mundo atual é que pouquíssimas pessoas têm essa noção que você tem. Muito legal essa sua percepção rápida até de que você falou, bom, muita coisa na natureza, inclusive Uhum, nós. É que esse descolamento, né, que você falou das pessoas com a natureza, é que eu acredito que levou a gente a estar do jeito que a gente está, né, vivendo da uhum. maneira como a gente está vivendo. Essa pandemia nos mostra isso, né? Como que você tem vivido esses momentos? Você está em quarentena? Você está isolada? Sim, eu tô sim. Tendo aula online. É. Tudo Eu aula quase não online? saio. Uhum. Você quase não sai, né? E quando você tinha aula presencial, você comia na escola também? Não. Assim, na minha escola tem uma cantina que ela vende.
na maioria das vezes ela, tipo, vende muita porcaria, assim. Vende? De vez em quando, vende, a gente tem que comprar tudo lá. De vez em quando ela vende uma salada de frutas ou uma fruta, mas A maior tipo, parte de. sim, a maior parte é bala, chocolate, refrigerante. E só tem aquela cantina na nossa escola. Se você não quiser comer aquele lanche, você traz lanche de casa. Eu normalmente trazia lanche de casa ou ficava pedindo lanche para as pessoas. Mas você gosta de vez em quando comer uma comida dessas, uma comida porcaria, que nem você falou? Sim, eu gosto. Eu acho que todo mundo, né, gosta, porque é feito para gostar mesmo. Tem esse gosto que é meio viciante, assim. Só que depois, se você para pensar um pouco, é muita química que você tá colocando no seu corpo, né? É muito, quase veneno, né, que você tá colocando no seu corpo. Uhum. E ter uma alimentação saudável vale mais a pena. É o que você falou, eles fazem pra gente realmente ficar meio viciado, né? Uhum. E, e o que me faz pensar que é muito difícil mudar os hábitos, né? Então, se desde É pequeno sim. você é exposto a esse tipo de alimentação, você teve a sorte de nascer numa família com uma mãe que Sim, sim. priorizou essa questão alimentar e que ensinou tudo isso para vocês. E mesmo assim, você vê que é difícil Uhum. conseguir resistir, né? O que você acha que deveria ser feito para que a gente não precisasse ficar o tempo todo se desvencilhando desses alimentos que nos fazem mal e que a gente acaba desejando, né? Que tipo de coisa poderia ser feita, você acha? Eu acho que muitas vezes as pessoas acabam se alimentando desses alimentos que fazem mal, né? Porque realmente elas não têm dinheiro, né, para comprar os alimentos que fazem bem. Porque, querendo ou não, comer bem é um privilégio, né, na nossa sociedade. E eu acho que, por exemplo, muitas pessoas falam, né, que o alface faz muito bem, o tomate faz muito bem. Realmente eles deveriam fazer bem, deveriam ser saudáveis. Só que com os agrotóxicos, eles, na verdade, acabam fazendo mal, né? E esses alfaces e tomates, que são os mais baratos, são os que têm agrotóxico. Então, eu acho que primeiramente a gente deveria baratear, né, a alimentação boa, a alimentação saudável, para todo mundo ter acesso e conscientizar, né, sobre os efeitos, as consequências, né, de comer o que a indústria alimentícia produz hoje em dia. E aí, para fazer tudo isso, para a gente conseguir baratear esses alimentos, você acha que é o quê? Uma questão Eu, comercial? É uma questão. eu acho que é uma questão política, né? Eu acho que talvez criar políticas públicas. Eu não sei muito bem quais políticas públicas, mas Sim, mas criação esse seria um subsídios, caminho, né? talvez. Sim, Dar mais sim. subsídios para pequenos, Para como você falou, pequenos pequenos. produtores, né? Sim. Agricultura familiar, em vez de isentar, por exemplo, as grandes empresas que utilizam agrotóxico, que nem você falou, elas Sim. são isentas de pagar uma série de Uhum. impostos. Em vez de isentar elas, isentar impostos para pequenos produtores, ou diminuir, não precisa, né? Então, tudo Uhum. isso são políticas Então, públicas, é isso mesmo. sim. Também seria ótimo se a gente conseguisse barrar os agrotóxicos, né? Muitos agrotóxicos que não são permitidos em diversos países, mas aqui são. Exatamente. Quer dizer, a gente precisa saber eleger bem, né? Sim, sim. Né? Já que a gente está às vésperas de uma eleição, espero que as Uhum. pessoas que estejam ouvindo pensem bastante sobre isso. Se bem que a gente está aqui na nossa bolha, que acho que a maioria de nós pensa mais ou menos igual, mas vale a pena sempre falar. E você falou que então durante a pandemia você está aí isolada. E isso mudou os seus hábitos alimentares de alguma maneira? Você acha que esse jeito da gente ficar assim confinado de alguma maneira muda? Apesar de comprar, continuar comprando alimentos saudáveis e tal, sei lá, você tem mais vontades de uma coisa ou de outra? Eu acho que depende muito para pessoa, de como muda. Para Uhum. mim, às vezes dá uma vontade de comer alguma coisa e daí eu faço ou peço para minha mãe comprar, mas
Não acontece muito, assim, é raro. Ahn, minha mãe pediu pra mostrar minha Vou mostrar a camiseta. camiseta. Deixa eu ver. Não é do MST, mas é do MTST. Do MTST. Ah, é que tá ao contrário, eu demorei para perceber. Ah, Isso aí, Cris. mas Mas você tem preferência de doce ou salgado, assim, normalmente? eu gosto. Eu não sei, depende muito do meu, acho que humor, eu não sei. Eu Uhum. acho que eu gosto, agora eu tô gostando mais de salgado, mas tem dias que eu realmente quero comer um doce, assim, só. Sim, mas a pandemia Mas, não te mudou tanto, assim, nessa assim, sua rotina alimentar. Você. eu não sei por quê, mas eu perdi um pouco do meu apetite na pandemia. Não é que eu tô fazendo dieta nem nada, é que realmente eu comecei a comer um pouquinho menos, assim, do que o normal. É Mas, mesmo? sim, mas eu não sei por quê. Eu acho que talvez porque antes eu era muito, muito comilona. Então agora eu tô ficando mais de boa, assim. É, porque a maioria dos relatos é ao contrário, sabia, Lara? Uhum. Né, todo mundo, ai, eu tô confinada, eu não sei o que fazer, aí eu vou comer mais e tal. Todo mundo tá falando que sua mãe aqui é babona, o Fê tá falando. Eu também tô babando, eu tô achando incrível, né? Tanta sabedoria. O Márcio também entrou aqui e falou que menino esperto é mesmo. Eu sabia que ia dar uma boa conversa, porque, inclusive, eu te vi outro dia, durante esses momentos de quarentena, você está envolvida de alguma maneira, você se engajou a esse movimento social, o Amor Agradece, né, que é um dos muitos que tem aqui em São Paulo, que está produzindo marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade, né, e que estão passando fome na cidade de São Paulo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua experiência. Eu fui um dia na sua casa entregar umas marmitas que a gente fez também e vi você lá, nem deu tempo de conversar, que você estava ali super atarefada. Então, eu queria que você contasse para a gente como está sendo isso. Assim, minha mãe e a Jo, que é amiga dela, elas entraram nesse movimento e eu comecei achar interessante, né? Daí eu comecei a ajudar. Antes eu não ajudava muito antes. Daí a gente veio com essa ideia de desenhar nas marmitas, né? Para realmente colocar algum carinho, né? Algum carinho. É porque desenhar nas marmitas, querendo ou não, deixa alguma impressão na pessoa que come, né? Deixa aquele amor na pessoa que come, né? Então a gente Aquele queria afeto que desenhar. você estava Ah, falando no início, né? sim. E a gente começou a desenhar bastante nas marmitas. Daí eu normalmente eu fico bastante desenhando, que a gente faz 50 marmitas por aí, todo sábado. Então a gente tem que desenhar 50 tampas. Daí fica eu, meus irmãos, às vezes a Alice, desenhando. Mas eu também ajudo na cozinha, às vezes, normalmente cortando alguma coisa, ou lavando, ou depois eu, às vezes, de vez em quando eu ajudo a lavar a louça. Aquele dia, eu acho que eu não me lembro de ter visto você, mas foi o dia do marmitaço? Foi o dia do marmitaço, exatamente. Você Sim. estava super atarefada, É, inclusive esse dia porque eu sua tava. mãe e a Jo estavam fazendo o evento fora, né? Então elas não Uhum, estavam lá, então vocês tomaram a sim, frente da situação e organizaram ali todas as marmitas. sim. O que você sente? Porque você falou agora do afeto, né, de fazer esse desenho. Você chegou aí a entregar a marmita algum dia, não? Não, eu queria muito ir, na verdade. Eu ficava pressionando meu pai e minha mãe para poder ir, porque eles não deixavam por causa da pandemia. Uhum. Só que daí eu acho que semana retrasada surgiu uma oportunidade, só que eu não tava num dia muito social, eu tava meio antissocial aquele dia, daí eu preferi não ir. Porque senão Uhum. eu sabia que eu ia começar a ficar cansada, sabe? E um pouco impaciente, daí eu preferi ir em outro dia. Mas eu quero muito ir entregar, mas também fazer parte desenhando ou ajudando a cozinhar, eu acho importante, né? Não só entregar a marmita, mas olhar as pessoas no olho deve ser muito legal, deve ser muito gratificante, né? Fazer. E o que você sente em relação a isso, sabendo que
a gente mora numa cidade, num país e num planeta até, né? Que uma parcela da população não tem nem onde morar, né? Não tem um teto sobre a cabeça e não tem nem o que comer. O que que você pensa sobre isso? Eu acho que é um grande problema, né, para nossa sociedade. Na verdade, é um grande problema que a nossa sociedade cria, né? Porque faz parte, né, do nosso sistema isso. Mas eu acho que a fome e a desnutrição, elas são um problema muito sério. A fome mata, né? É uma coisa muito horrível. Mas eu acho que não seja impossível, assim, de melhorar ou resolver. Porque se houvesse uma movimentação mundial, assim, dessas pessoas que estão realmente no poder, esses grandes empresários da indústria alimentícia, grandes fazendeiros, se houvesse essa movimentação para erradicar a fome, haveria melhorias. Porque não é impossível, a gente consegue plantar para todo mundo comer. É só a distribuição é muito mal organizada, né? Porque um terço da comida mundial é desperdiçada, né? Mas também, além da distribuição, eu acho que tem muito a ver com a política também, porque não adianta ter cada vez mais alimentos nas prateleiras do mercado se o povo não tem recurso para comprar esses alimentos. Eles vão passar fome do mesmo jeito. Então, precisa ter essa mudança no sistema inteiro, assim. É, você falou tudo. É um problema de distribuição, tanto de terras, quanto de riquezas, quanto de poder, quanto de dinheiro, né? Se a gente distribuir melhor tudo isso, todo mundo vai poder usufruir de tudo. E como é que a gente faz, na sua visão, como é que a gente faz para essas pessoas poderosas que você falou, esses empresários, fazendeiros, os donos da maior parte das coisas, né, das indústrias alimentícias e de remédios, inclusive, são os mesmos donos das indústrias, né? Como é que a gente faz para fazer com que eles tenham essa consciência? Você acha que é possível que um dia eles criem esse tipo de consciência? Eu acho que sim, é possível, mas que vai ser difícil, porque o capitalismo está muito dentro da mente deles, né? O lucro está muito na mente deles. Então, para mudar, para fazer essa mudança de prioridade, teria que fazer uma desconstrução total na mente deles, assim. E muitas vezes eles nem querem ouvir, né, o que a gente fala, eles são ignorantes sobre o nosso o movimento, os movimentos, né? Uhum. Ou sobre até, eles são ignorantes sobre o sofrimento, né, que todo mundo, que a população sofre. Então eu acho que é possível, mas seria difícil. Tem que ter É, alguém muito bem articulado para conseguir conversar com eles e fazer eles realmente ouvir os problemas da sociedade, né? talvez você mesma falou, né, que várias coisas interessantes. Eu acho que realmente uma desconstrução é imprescindível e talvez não uma pessoa só, né, que seja articulada. Eu acho que várias pessoas juntas, né? Eu acho que um movimento grande de pessoas que pensem parecido. E uma outra coisa que você falou aqui que eu fiquei pensando, que você fez essa relação direta do alimento com o afeto, que muita gente faz, mas quando você estava falando, eu fiquei pensando, nossa, quem sabe chegar nessas pessoas através do próprio alimento e através do próprio afeto, né? Porque se a gente for pensar bem, a natureza, ela dá tudo pra gente, né? Ela é afetiva com a gente, né? O Uhum. planeta todo, ele é afetivo. E acho que o que essas pessoas que estão nesse poder e que estão nesses altos cargos, assim, e que têm o capitalismo como cerne, né? Eu acho que o que falta nelas talvez seja um pouco desse afeto todo que você falou. Sim. É, eu acho que para acontecer grandes mudanças na nossa sociedade, no nosso sistema, é preciso ter essa empatia e essa solidariedade de todos os lados, né? E esse respeito também, né? Porque você precisa ter o um mínimo de humanidade para entender a dor de quem está passando fome, para tentar ajudar quem está passando fome. Então, eu acho que depende muito também do sentimento dos outros, né? Do sentimento pelos outros.
Sim, de se colocar no lugar do outro, né? Porque é isso, eu acho que essas pessoas, elas acham que isso nunca pode acontecer nem com elas, nem com ninguém que elas Uhum. gostem, né? E esse lugar é um lugar bem equivocado, né? A Jo tá falando aqui que eu encontrei uma parceira para conversar com os adolescentes. Você sabe que você sabe dessa importância de você falar disso com pessoas da sua idade? Porque não é todo mundo da sua idade, como eu falei, que pensa sobre isso, né? Seus amigos também têm essa visão? Vocês conversam sobre esse tipo de coisa ou não? É uma coisa mais da sua casa? Sim, eu tenho. No São Domingos tem bastante gente bem crítica, né, sobre o sistema. Uhum. Então, eu tenho algumas pessoas lá que eu converso. A Alice também, ela tem uma opinião. A gente conversa bastante sobre isso, né? Ela tem uma opinião forte sobre o sistema mesmo. E só que no São Domingos tem essa bolha, né? O São Domingos é uma bolha. Então a gente tem a mesma opinião sobre o sistema, só que a gente conversa sobre ele, só que a gente não consegue realmente debater sobre ele, porque todo mundo tem a mesma opinião lá, todo mundo acha que tá errado, todo mundo acha que, sabe, tem E, formas de erradicar a fome, e que é tudo meio que por ignorância, ambição, lucro, capitalismo, enfim. e você vê alguma maneira da gente furar essa bolha? Porque isso que você falou é exatamente isso, né? A gente tem o São Domingos e várias Uhum, outras escolas e várias comunidades que são bolhas mesmo, né? Mesmo dentro da internet, né? Os nossos uhum, amigos virtuais, a maioria pensa como a gente e o próprio algoritmo faz com que a gente conviva virtualmente só uhum. com pessoas que pensem parecido conosco, né? Como é que a gente faz para furar essa bolha? Você tem alguma ideia? Então, a criação de um projeto que vai de escola em escola, ou... É que assim, e se Eu a achei gente... essa ideia ótima. É uma coisa que eu tenho tentado fazer, justamente isso. Esse Sim, projeto, a ideia é que ele se uhum, expanda para não só escolas particulares aqui de São Paulo e tal, e da Zona Oeste principalmente, mas que se expanda para outras escolas particulares de outros centros de São Paulo e também para escolas públicas, né? Porque assim a gente sim, consegue levar esse mesmo pensamento para várias crianças e adolescentes e quem sabe com isso ir transformando um pouco a sociedade. Mas que outras ideias? Essa ideia de furar a bolha é sensacional que você teve de levar projetos para a sim. escola, não só a comida e cultura, mas outros projetos, né? E a gente também procurar pessoas de outras escolas, né? Porque às vezes a gente fica muito imerso nessa bolha só da nossa escola, mas ter amizades fora da escola também é uma coisa bem interessante, ou conversar com pessoas fora da escola, ou de outras escolas, ou até pessoas que não vão para a escola, né? Porque é importante chegar nelas também. Sim, então E de é isso. repente lugares onde a gente pudesse fazer essas trocas, né? De repente outros lugares que não a escola, que a gente pudesse fazer essa interseção mesmo, né? De pessoas que vivem de modos variados, porque é isso que você falou, quanto mais a gente conversar com pessoas diferentes, a gente pode ter esse entendimento do outro, né? E essa empatia pelo outro. Uhum. A sua mãe Então, está minha dizendo mãe que você falou vai para a que escola pública sim, eu no vou ano que vem? pra aqui do ladinho, se chama Alves Cruz. Você E está eu em vou que entrar lá. série? Eu tô no nono agora, eu vou pro primeiro ano que vem. E aí você vai para essa escola perto da sua casa. Isso foi uma Uhum. decisão sua, da família Foi, toda? foi da família, sim. Mas eu tô feliz em mudar também, eu não tô triste nem nada. Enfim, eu tô triste que eu vou sair de São Domingos, né? Porque eu tenho amigo, mas eu não tô triste que eu vou pra uma escola nova. Você está encarando como uma coisa boa. Sim. Uhum. Que legal. Então, ano que vem a gente vai conversar de novo para ver o que, que você está achando dessas novidades todas. Tá bom. Lara, super legal conversar com você. Eu acho que a gente vai poder conversar mais em outras oportunidades. Eu acho que a gente tem mesmo que levar essas ideias todas para o pessoal da sua idade. Você pode ser mesmo uma condutora
né, para esse caminho. A Cris está falando aqui, saindo da bolha. Esse é um jeito importante, incrível e corajoso de sair da bolha. Eu parabenizo a decisão da sua família e a sua decisão também, a maneira como você está encarando isso. Eu acho incrível mesmo. Muito parabéns. E, que, Obrigada. e queria finalizar perguntando para você, Lara, você tem fome do quê? Hum, eu tenho fome. Acho que de mais empatia e solidariedade no mundo. Isso aí. É uma boa fome. Tomara que a gente consiga e que você consiga se alimentar bem nos próximos, Obrigada. nos próximos anos. E se você se candidatar depois, a gente vota em você. Meu voto já é seu. Lara, muito obrigada mesmo pela conversa. Foi um prazer conversar aqui com você. Obrigada a todos que Obrigada a estão aqui você. assistindo. Queria contar que no nosso IGTV a gente tem várias entrevistas agora com algumas crianças e adolescentes falando sobre esse tema, e tem mais de 40 entrevistas com outras pessoas adultas ligadas à alimentação, à cultura e à educação. Então, quem quiser assistir, é só ir lá, tem um monte de conteúdo. E quem puder se inscrever no nosso canal para dar força ao nosso projeto, no Instagram, @Projeto Comida e Cultura, e tem o YouTube também, que o canal chama Comida e Cultura. Então, eu queria muito que vocês entrassem lá. E você arrasou mesmo, sua mãe está falando que você arrasou, e arrasou, é uma inspiração, e é emocionante mesmo te ouvir. Quem dera todas as meninas e meninos da sua idade pensassem dessa forma. Você foi muito bem criada, muito bem educada. Siga trilhando esse Obrigada. caminho, porque é um caminho muito bonito. Obrigada a todos que estão aqui. Boa noite. Tchau. E bora plantar. Isso aí, Cris. Beijos. Beijos a todos. Ah, desculpa, você sabe como é Fala. que sai da Ah, eu live? vou desligar. Não sei se é. Eu vou Ah, tá desligar. bom. Tá É bom, então. só, é só a gente desligar. Eu vou desligar e aí você vai sair automaticamente. Vai ficar gravado aqui depois se você quiser assistir e ouvir o que a gente Tá bom. conversou. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, Lara. Tchau, pessoal.